Nós estamos na nossa caminhada dos 10 mandamentos e nós estamos no 5º mandamento. 15 dias o irmão Gildson falou no 5º mandamento e hoje eu vou falar a segunda parte, encerrando o 5º mandamento. Semana que vem vamos já avançar para o 6º mandamento. Esta imagem que está aí na tela, ela é muito importante na nossa compreensão do que seja o 5º mandamento. Temos ali os pais dando as mãos para os filhos, para o filho, não é? E depois a figura inverte, não é? E aí nós temos o filho dando a mão para os pais. Isto é uma ideia representativa da honra aos pais. A família é essa estrutura criada por Deus e odiada pelo diabo. Coloquei um vídeo essa semana no grupo da igreja, mais um dos vídeos, né, que a gente vê a manifestação de pessoas claramente falando da destruição da família. Nós vivemos um tempo de muito ódio. Não sei se os irmãos têm acompanhado que o antissemitismo está crescendo demais no mundo. Né? Aquela atriz israelense Gal Gadot, que é uma estrela aí de Hollywood, ela foi aconselhada a não ir a um festival de cinema por causa das hostilidades que teriam para ela. Então, o antissemitismo está muito forte. Espalhado no mundo, espalhado, inclusive, muito forte no Brasil. Está crescendo o antissemitismo e, junto ao antissemitismo, vem também essa perseguição à igreja. E uma das coisas que a igreja cristã batalha é pela família. Então, a família é essa primeira instituição criada por Deus que vai dar base para a formação dos seus membros. E a honra ao pai e à mãe é um princípio para que a sociedade esteja bem estruturada. Então, aqui nós vamos trabalhar hoje o texto de Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 4, que é um texto que vai tratar desta vida familiar, dessa honra aos pais. Como os filhos e pais devem viver para honrar a Deus dentro do lar cristão? Essa é a grande pergunta. Né? Tem ali uma figura muito interessante, né? E ali não é um carrinho de rolimã, né? Ali é um carrinho de roda mesmo, mas lembra do carrinho de rolimã. Quem aqui brincou de carrinho de rolimã? Até você? Oh, isso é brincadeira de um homem, minha filha. Gente. É mesmo, legal. Eu brinquei muito de carrinho de rolimã. Então, a gente fazia os carrinhos e descia lá nos morros, lá em Volta Redonda. Era uma benção, né? Quando dava de cara com o carro, aí era a benção maior, né? Aí saia arrebentando a cara pelo meio-fio afora, era uma festa.
né? Mas menino vale a experiência. Teve uma época que nós brincamos de carrinho de barro. Nós achamos alguém construiu um negócio de madeira lá e largou. E aí nós olhamos para aquilo e menino inventa, né? Então, tinha um morro assim, perto da minha casa, nós começamos a jogar água nele para dar barro, e a gente descia naquilo igual um capeta, né? E assim, descia junto, era pequenininho, descia 2, descia com o olho fechado, descia de costa, porque é tudo para ter a menor noção, né? Infelizmente, as crianças de hoje não têm esse privilégio, né? Mas que é bacana essa figura ali do pai, do avô, né, e da criança. E a gente começa justamente nessa jornada de obedecer, né? Quais são essa ordem de honrar, né, para os filhos. A Bíblia chama o pecado de rebeldia. Satanás, ele prega a rebelião. Nós, nos nossos dias, temos visto, né, o ensino de vários segmentos da sociedade para a rebelião. Então, é rebelião entre o casal, do marido com a mulher com o marido, rebelião dos filhos. Há uma força muito grande na rebeldia. A rebeldia, no final, irmãos, ela é sempre contra Deus. O que nós estamos vivendo aí dessa onda forte da ideologia de gênero, isso é uma rebeldia contra Deus. É para dizer para Deus o seguinte: o Senhor está errado. O Senhor está errado. O que o Senhor fez não deu certo. Nós é que sabemos o que é certo. Essa é a verdade. A acusação, ela é contra Deus. E quem está por trás disso é Satanás com as suas hostes infernais, usando pessoas para disseminar essas ideias no meio da sociedade para destruir a família. Por isso, essa rebeldia, ela se manifesta, né, dentro da família com a falta de obediência, e Paulo vai dizer que essa honra começa pela obediência. É a atitude prática de ouvir e colocar em prática a orientação dos pais. Ontem alguém contou uma história que a mãe falou para não fazer e fez, deu errado. Aí alguém disse: a praga de mãe pega. Não, essa é uma expressão errada, né? Nunca use essa expressão que não é correta. É que o ensino, se ele não for obedecido, o risco de tragédia é muito alto. Muito alto. Eu estou lembrando aqui que o meu irmão, ele tem uma cicatriz assim no rosto. Hoje é meu irmão mais velho. E ele, ainda garoto, quis ir para a casa do colega, morava na roça, para a casa do colega de noite brincar. A mãe falou para não ir, o pai falou para não ir, mas foi rebelde, foi, né? Adolescente. E brinca daqui, brinca dali, né? Naquele tempo, os varais de estender roupa era de arame farpado. A benção é que pegou aqui, né? Que se pega no olho, acabava, né? Então, deu aquele rasgo assim, e tem a cicatriz até hoje, né? Para lembrar da desobediência. Então, ouvir o pai e a mãe é uma atitude de honra. A expressão no Senhor que Paulo usa, ela mostra que essa obediência,
ela deve estar em harmonia com a vontade de Deus, né? Não obediência cega a pecados, a erros, né? Muitos pais dão bebida alcoólica para os filhos, né? Cigarro, né? O filho fica adolescente, leva ele para uma casa de prostíbulo para provar que ele é homem, né? Não é isso. Isso aí vai contra os princípios bíblicos. Então, a expressão no Senhor, Paulo está resguardando que, se o filho recebe uma orientação, um ensino dos pais, que é contra o ensino bíblico, então ele não tem que obedecer, né? Ele tem que obedecer aquilo que é correto dentro do ensino da palavra. Paulo vai dizer que isto é justo, né? É correto, dentro da moral. Então, nós temos um padrão moral. Nós temos uma conduta que a Bíblia ela vai recomendar. Ela vai dizer o que é. Geralmente, quando se fala em padrão moral, sempre é levantado questões que fogem ao padrão. A pergunta sobre algum tipo de deficiência, algum desvio de conduta. E sempre quando me perguntam, eu respondo sempre com Gênesis 3. O mal entrou no mundo e, com isso, ele trouxe a degeneração. E isso trouxe problemas físicos, problemas emocionais, problemas de conduta. Mas, se nós observarmos sempre, estas questões, elas são exceções. Hoje, o que acontece é que as pessoas, grande parte dos poderes políticos, de mídia, querem que as exceções se tornem a regra. A exceção se trata como exceção. A Bíblia nunca escondeu os problemas de homossexualidade, os problemas das deficiências, os desvios de caráter. A Bíblia nunca escondeu isso. Só que ela trata como exceção. E a exceção tem que ser tratada dentro daquilo que é possível tratar, né? Porque você tem coisas que não tem como mudar, é fruto do pecado mesmo, está aí no mundo. E nós temos que trabalhar com essa realidade do pecado que está no nosso meio. Quando ele diz que isso é justo, então há um padrão moral ao qual nós devemos nos apegar. O padrão moral é a honra aos pais. Agora, tem pais que não são dignos de honra, por causa das atitudes que eles tomam. Mas, mesmo assim, não justifica a desonra do filho. O filho deve honrar o pai e a mãe. Se o pai e a mãe erraram na criação, erraram na própria conduta moral, não significa que nós, filhos, vamos errar. Precisamos manter o padrão moral. Estou me lembrando aqui, o pastor Hermano ainda estava em Cavagrande, e ele um dia falando de uma criança que estava frequentando lá os cultos, né? Ele foi visitar a criança, ele estava conversando, e aí a criança falou, lá em casa é muito difícil, porque minha mãe largou meu pai e agora arranjou uma outra mulher para ela, né?
E aí? Como é que você ensina essa criança? Você vai dizer com ela que ela não tem que honrar a mãe dela? Não. Honrar, cuidar dela, mas não concordar com o ato dela. Mas é isso que nós estamos vivendo e muito, né? Eu brinco muito porque, de vez em quando, alguém fala assim, fulano largou a esposa e arrumou outra. Eu falei, menos mal. Né? A gente brinca, menos mal. Mas por que, Flor? Arrumou outra, né? Porque nós estamos com muitos casos de homens que largam as mulheres e arrumam outro. E a mesma coisa se aplica à mulher. Né? Arruma, a mulher separa do marido e arruma outra. E isso vai contra o padrão moral. Mas a honra aos pais, elas continuam, mesmo que os pais estejam fora do princípio bíblico. Porque o mandamento é para honrar o pai e a mãe. Honrar no sentido do cuidado com eles. Não concordância com os erros deles, claro, mas manter a conduta como filho. Esse é um mandamento com promessa, e essa honra, né, aos pais, porque a promessa de longevidade, e quando a gente pensa em longevidade, para a nossa cultura é tempo. Mas dentro da cultura judaica, não era só questão de tempo, era de qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, você ter uma qualidade de vida por honrar os pais. O que é essa qualidade de vida? Começa com a nossa mente tranquila, porque cumpriu as responsabilidades. Então, é necessário que a gente tenha isso em mente. Cumprir as nossas responsabilidades. Como seres humanos, nós temos responsabilidades. Por quê? Nós somos pessoas responsáveis, conscientes. Os animais, eles vão agir somente no instinto deles. A gente vê na natureza que tem animais que têm os filhos, né, os filhotes, e o casal cuida, o macho e a fêmea. Tem animal que... Né, cachorro mesmo é um animal que não cuida, o macho não cuida dos filhotes. Na verdade, não tem relacionamento nenhum. Eles não têm responsabilidade. Não é? Então, vai variar muito de animal para animal. Eles têm. Não é? E já tem alguns animais que é o macho que cuida, a fêmea não cuida. Porque eles agem no instinto deles. Nós não. Nós temos consciência. Quem não faz está indo contra a sua própria consciência. E isso traz um peso para eles, não dá qualidade de vida. Por isso que o mandamento com promessa, ele volta bem para a qualidade de vida. Para aquilo que nós experimentamos da nossa pequena jornada nesse mundo. Porque, na verdade, o nosso tempo de vida, irmãos, ele é muito curto. Por isso que ninguém quer morrer. A gente quer viver o máximo possível e quer viver bem. Né? Todo mundo sonha em chegar aos 90 anos bem. Eu citei para vocês aqui esses dias, né, que uma escritora com 105 anos, mais ou menos isso, né?
Não, ela tinha, acho que 96, perdão. E ela teve, a editora renovou o contrato dela por mais 15 anos. Ela ficou numa alegria muito grande, né? Quer dizer, estão criando a expectativa que ela vai viver mais 15. Mas tem também aquele post que apareceu, né, que o sujeito foi no médico e estava com câncer e deu 3 meses de vida para ele. Só que aconteceu uma tragédia, ele matou uma pessoa e foi condenado a 30. Ele falou assim, eu prefiro a condenação, né? Porque o médico só me deu 3 meses de vida, o juiz já me deu 30 anos. Né? Aí já é brincadeira. Né? Mas nós queremos viver muito. Apareceu essa semana uma senhorinha, né, de 104 anos, que renovou a carteira de motorista, dirigindo, gente, 104 anos. Né? E eu quero saber qual a cidade dela, que eu não vou lá de jeito nenhum. Né? O risco é grande. 104 anos dirigindo, gente. Eu, com 61, já tendo algumas dificuldades. Com 104, não é fácil, não, né? Mas nós queremos, né, a longevidade, nós queremos a qualidade de vida. E isso passa pela nossa honra, né, aos pais. A aplicação para os filhos: honrar os pais, obedecer a Deus. Obedecer enquanto estiverem no lar. Né? Tem um cara que, não sei se ele é filósofo, o que ele é nordestino, ele não é crente, não. Mas ele é muito engraçado. Não guardei o nome dele. Ele tem um nome bem diferente. Aí ele falando que, quando ele estava, acho que com 16 anos, e ele resolveu ir numa festa lá, não sei o quê, e ele falou com a mãe que ia, ela falou assim, não, vai não, você é menor. Aí ele falou, então tá bom, daqui a 2 anos, a senhora vai ver. Ela falou assim, não, daqui a 2 anos nada. É só quando você sair de casa e pagar suas contas. Quando estiver aqui nessa casa, eu pagando suas contas, você não decide nada. Né? Então, às vezes, as pessoas querem independência, né? Querem tomar suas próprias decisões, mas não assumir, né, os ônus da vida. Então, a obediência começa enquanto estão na casa dos pais. Um outro momento é honrar por toda a vida. E à medida que a gente vai ficando mais, vai passando o tempo, a gente vai descobrindo como é bom honrar os pais, né? Porque a gente, quando está pagando os próprios boletos, né? Aí a gente vê como que a responsabilidade é pesada, não é fácil. Mas essa honra é justamente viver o padrão de vida, o padrão moral dos pais, né? Reconhecer essa autoridade. Cuidar dos pais na velhice, né? Cuidar deles, dar as melhores condições de vida para eles. Isso é importante. E fecha de novo com honrar os pais, né? Obedecer a Deus. Então, isso é um movimento cíclico. E nós precisamos de ensinar os pais. Estou lembrando aqui de uma ilustração antiga, diz que o filho já estava adulto com seu filho já, e o pai ficou idoso e ele teve que trazer para a casa dele, mas para não morar lá dentro, não tirar a liberdade deles, ele fez uma casinha no fundo, lá da casa dele. E aí, para não ter muito trabalho, ele criou um tipo de um teleféricozinho para mandar as coisas para o pai. Né? E o filho, olhando aquilo, falou, pai, que legal que o senhor criou. Né? Isso vai durar muito tempo? Pai, eu fiz um negócio para durar muito tempo. Que bom, porque quando eu ficar velho, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o senhor lá, e eu só mandar as coisinhas para o senhor por aqui. Né? Assim que a gente ensina. Né? Você ensina pelo exemplo que dá. Que tipo de assistência
nós vamos dar aos nossos pais? Que honra para os nossos pais. Depois ele vira o mandamento de honrar para pai e mãe, né? Como que os pais honram esse relacionamento familiar? A origem da honra é no coração de Deus, né? Deus, ele expressou o seu cuidado com os filhos, que somos nós, pelo que ele fez, né? Tem dois aspectos importantes que a gente pode ressaltar. Primeiro, o aspecto físico, né? Deus criou o jardim do Éden, né? E colocou ali todas as condições que nós precisávamos para viver. E a outra questão espiritual, a provisão, né, da salvação na pessoa de Jesus pelo sacrifício dele na cruz. Honrar é aceitar a autoridade, obedecer de coração. Então, essa honra, ela começa justamente quando nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre nós. Ninguém está acima, no topo da pirâmide do poder. Só Deus. Nós estamos sempre abaixo. Estamos sempre debaixo de uma autoridade. E essa autoridade, ela vai nos conduzir por toda a nossa vida. É muito importante nós percebermos que, ao longo da história da humanidade, a ação maligna, ela sempre buscou destruir esses relacionamentos de honra. Né? Começa lá Caim e Abel, e depois nós temos aí uma sequência de destruição. Mas, por outro lado, nós vamos ver também uma sequência de honra. E uma das grandes honras que a gente percebe é o que está no Novo Testamento, quando se faz muita referência, e o Antigo também, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa referência aos pais, essa referência de fé, essa referência de autoridade. E aí a gente vai caminhar por algumas questões aqui importantes. Primeiro, deixa eu ver se eu estou fora de ordem aqui. Não, é aqui mesmo que fica por enquanto. Honrar significa reconhecer que os pais têm direito de estabelecer regras e limites aos seus filhos. Quando nós reconhecemos que Deus tem essa autoridade, nós vamos transmitir isso aos filhos. Eles vão perceber que os pais não estão acima das regras. Né? É aquela famosa ideia, né? Você não tem que fazer, mas eu posso fazer. Ué, ou seja, eu estou acima da regra. Não. Todos nós estamos debaixo da mesma autoridade, né? É claro que criança, neném, adolescente, vai ter coisas que a gente pode estar e eles não podem. Não é nesse sentido, não. Aí são princípios morais. Se eu ensino ao filho que não pode mentir, eu também não posso mentir. É nesse sentido. Então, as regras, os princípios bíblicos, a lei de Deus, ela é uma autoridade para todos, não tem exceção. Segundo, a honra também é aceitar a correção. É se colocar diante de Deus, reconhecendo que a correção, ela vem também sobre os pais.
Então, essa linha de honra, ela é muito importante para que o filho perceba que nós, como pais, não estamos livres das correções divinas. Os nossos erros, as nossas falhas precisam ser corrigidos, não só os filhos. Terceiro, honrar os pais implica que os filhos consideram os pais em muita valia, em muito valor. Assim como nós consideramos Deus como nosso Pai e reconhecemos o seu valor, os nossos filhos vão reconhecer o nosso valor à medida que nós vivemos isso dentro dos nossos lares. E aí vem, então, a ordem de responsabilidade dos pais, e Paulo vai entrar bem detalhadamente aí. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Construir a autoridade, porque a autoridade não é imposta. Eu aprendi há muitos anos uma frase atribuída a Margaret Thatcher. Eu não sei em que circunstância que foi, mas diz que ela falou que se eu chegar no lugar e tiver que dizer quem eu sou, é porque eu não sou. Então, se eu tiver que dizer para o meu filho que eu sou pai, é porque eu não sou. Se eu tiver que reafirmar isso para ele, olha, eu sou seu pai. Né? Eu tenho um amigo que falava que quando o filho ia ser sempre muito amigo do filho. Não, ser muito amigo. Né? Até o dia que a adolescente falou, não. Aí ele virou, eu sou seu pai. Aí já não era pai mais. Eu gosto muito de uma dona, eu nunca guardo o nome dela, tem colocado os vídeos dela aí. Falei até para o Arley, tem que trazer aquela dona no negócio aí, né, completamente. A mulher é brava. E ela trabalha muito nessa linha. Ele falou, pai não tem que ser amigo de filho. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe. Na hora que ele ficar adulto, naturalmente vai ter uma amizade boa. E dizem, a prática aí é das mulheres, né? Que quando a mulher tem o primeiro filho, aí que ela descobre que a mãe é amiga mesmo, né? Que sentiu 9 meses carregando aquela pança, que não é fácil, eu imagino, né? Não quero saber como é que é. Né? Depois, quando olha para o filho, irmãos, neném é um negócio de estremecer a gente, porque a responsabilidade é grande demais. Quando eu tive o Juninho, que é o primeiro filho, minha mãe e meu irmão achavam que a gente não ia dar conta de cuidar. Isso é natural, a desconfiança com os filhos mais novos. Né? Eu sou o filho mais novo em casa, a Ana Cleide também é. Porque a gente, no primeiro filho, a gente tem muita ideia da responsabilidade, que é não. Depois é que a gente vê. E isso, estou falando de responsabilidade no nível humano, sem pensar nas questões espirituais, que são aí muito mais sérias. Muita responsabilidade de ter um filho. Por isso que ter filho envolve essa construção de autoridade. Né? Porque a criança, ela olha para os pais, e os pais é o mundo dela.
Então, nós, né, somos ensinados por Deus a essa autoridade, e essa autoridade deve nos fazer tremer, literalmente. Porque é muita responsabilidade, gente. Você ter... Não é, Júlio? Júlio está lá, quantos meses que está? Já 2 anos? O mais novo? Gente, para mim estava com meses só. Meu pai, nós estamos ficando velhos mesmo, né? O tempo passa muito rápido. Então, você olha para a criança, né, ela está ali, não tem a menor noção. Não tem, gente. Vai começar a ter noção lá para os 9, 10 anos de idade, que vai começar a ter noção do que é a vida. Mas, enquanto isso, não tem noção, não. Então, essa autoridade ela é construída com muito temor e tremor. Por isso que cada coisa que a gente faz, fala, né, mudanças na vida, é muita responsabilidade. Por isso que a gente fica um coração apertado, irmãos, vendo essa destruição que está sendo feita na família. Pessoas, e não só fora do Evangelho, não, no nosso meio, uma destruição tremenda. Eu acho que eu já citei aqui, 1 ano e meio, uns 3 anos passados, um missionário de missões mundiais esteve aqui e falou de um pastor que era da Junta de Missões Mundiais, foi o coordenador da Ana Lúcia na África, casado com 2 filhos, largou a mulher e casou com um homem. Por isso que eu brinquei aquela hora, quando caso com outra mulher, a gente está achando já menos mal, né? Mas largou a mulher com 2 filhos. Eu conheci esse pastor. E casou com um homem. Esses dias eu vi um vídeo que o Brasil já está legalizando o trisal, né? O trisal já está sendo legalizado no Brasil. Chama de trisal, mas pode ser 3 mulheres e um homem, 2 mulheres, 2 homens. É uma mistura do inferno. E já alguns países já estão incluindo animais no casamento. Pode casar o homem, a mulher e o cachorro, o homem, a mulher, um gato, o homem, a mulher, uma cobra, 2 mulheres e uma cobra. É um negócio assim, de doido mesmo, tá? O mundo está doido. Eu falo com Jesus que eu acho que ele devia voltar mais rápido, né? Que o negócio aqui embaixo está bom, não. Tá? Presente no desenvolvimento do filho. Pastor William, poucos dias, perguntei como é que está o William. Ele falou, rapaz, aqui em casa está um caos, né? Que o primeiro filho chega e vira cambalhota a casa. Eu falei, rapaz, aproveita o caos, porque ele passa. Depois vai ter saudade do caos. Né? Então, muito importante, nessa linha da honra, acompanhar, presente no desenvolvimento dos filhos. Paulo diz, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O privilégio de criar os filhos. Você vê, né, os 2 primeiros anos, o primeiro ano principalmente, né, a criança muda fisicamente demais. Né? O Cristiano deve ter foto da Lara de tudo quanto é jeito, né, do primeiro ano, segundo ano. Eu só me aborreço com ele porque não teve outro filho. Está aí a Lara linda, que está ficando, né, puxando a mãe, diga-se de passagem, né? Mas não tem outra. Não sou, gente, muito pouco. Né? Mas a gente, né,
E depois que chega uma idade igual eu estou, gente, é tão bom ver os álbuns, né? Ver os álbuns é legal demais, né? O quê? Viver o crescimento do filho. E isso é uma honra. Paulo fala que esse desenvolvimento do filho, ele precisa ser trabalhado com disciplina. Essa mulher que eu assisto lá, eu tenho que guardar o nome dela. Ela fala... Oi? Andréia, não é? Ela é fera. Ela diz, não existe disciplina sem dor. Não vem com essa, não. Disciplina deixa marca. Tem dor. Se não tiver dor, não tem disciplina. Ela é de uma linha que eu não sei o que é, não, que ela é meia doida. E outro negócio legal que eu já vi ela falar algumas vezes é, não existe livro melhor no mundo para ensinar a família do que a Bíblia. E ela não é crente, não. Ela fala isso, não existe. O melhor livro para tratar de família, de pessoas, é a Bíblia. Eu acho que ela foi criada numa família bem católica. Eu acho que ela não é crente porque ela não declarou, porque de vez em quando ela fala uns palavrão meio bravo também, e crente não fala palavrão. Não é verdade? Então, eu acho que ela não é crente ainda não. Tem que orar por ela. Mas é necessário, Paulo fala dessa disciplina. Ele fala de criar, né, os filhos na disciplina, ou seja, eles precisam de limites. Eles precisam de limites. Por que que precisa de limites? Porque o mal está em nós. Salomão vai dizer que um filho entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Vocês sabem por que envergonha a mãe e não o pai? Porque a mãe é a última barreira. Se o sujeito não respeita nem a mãe dele, está ruim demais. Só um milagre. Então, a mãe, você vê, os piores assassinos que for, quando fala na mãe, eles tremem. A gente tem uma relação com a mãe que é um negócio assim, quase divino, né? Quase divino. Então, há uma necessidade de disciplina para eles saberem limites. Os pais precisam estabelecer limites. E isso pode envolver punição. É isso que a moça lá fala da dor. Porque Deus trabalha constantemente isso. E trabalha a disciplina conosco. E nós, como pais, somos responsáveis para ensinar os nossos filhos. O segundo aspecto é a admoestação. A admoestação é a instrução. E isso tem dois aspectos, o negativo e o positivo. Primeiro, é dizer o que não pode fazer. Né? A gente vai falar muita coisa para o filho, o que não pode fazer. E segundo, dizer o que pode fazer. Né? Não pode ser só negativo. A admoestação, ela precisa abordar os dois aspectos. É proibido isso aqui, mas isso aqui é permitido. No jardim do Éden, Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. Então, ele ali admoestou. Ele mostrou o positivo, pode comer de todas as árvores, e proibiu uma. Então, nós vamos mostrar isso para os filhos. Essa honra dos filhos, para honrar os nossos filhos, que também tem a sua importância. O terceiro aspecto é a bênção do Senhor. Nós vamos ver que a bênção do Senhor está presente nos filhos que são criados debaixo da disciplina
e admoestação do Senhor. Os pais precisam proteger os seus filhos. E o que protege o filho? Disciplina e admoestação. Se prega já há muito tempo na sociedade que os filhos não ensinem nada de religião para os seus filhos. Quando eles crescerem, eles resolvem. Estratégia satânica. Porque se você não ensinar, Satanás vai ensinar. Já ensinando para eles é uma batalha. Uma batalha muito grande, quanto mais você não ensinar. Deixa ele com a memória dele sem nada para ver. Então tem que ensinar. E isso é uma proteção. Você vai criar, usando a linguagem aí do nosso tempo, né, os antivírus. Tem que colocar lá uns programas de antivírus no seu filho, para que na hora que o vírus aparecer, ele identificar que aquilo é ruim e joga fora. Mas não aceita, não deixa passar. Com isso, a gente percebe algumas aplicações para os pais. Primeiro, que nós exercemos uma liderança espiritual no lar. A liderança é nossa, a liderança não é dos filhos. Segundo, ser exemplos na vida cristã. Ser referência. Referência de oração, de leitura da palavra, mas muito mais referência de prática de vida. Que tipo de atitude se toma diante das várias situações? Equilibrar amor e disciplina, evitando extremos. Pais autoritários, né, duros sem amor, tendência aos filhos rebeldes. Pais permitivos, sem limites, filhos inseguros. A nossa responsabilidade é muito grande. Porque nós estamos formando pessoas que são imortais, terão vida após a morte, para aqueles que vão para o céu, e existência para aqueles que não vão para o céu, porque vida é só quem vai para o céu. É necessário um equilíbrio bíblico, firmeza com ternura. Muito importante dar disciplina, mas também dar o abraço. Abraço é importante. Mostrar que nós somos mordomos de Deus na vida dos filhos. Nós estamos servindo a Deus ao cuidarmos dos nossos filhos, porque os filhos são de Deus, não são nossos. Ensinar valores espirituais, ensinar a nossa fé em Deus e mostrar que eles precisam ter a experiência deles com Deus. Porque nós não temos o poder de fazer nossos filhos crer. Nós ensinamos a fé, mas a experiência de fé é deles com Deus. Investir tempo, e tempo proveitoso. Estar com os filhos, aproveitar cada fase da vida. E lembrando aí os irmãos que já estão com os netos, né? Eu não tenho ainda. Uma historinha que eu ouvi certa vez, que o avô foi levar a netinha para andar de bicicleta. Ah, não vou ficar tanto tempo lá. Aí, na hora que deu o tempo, o avô falou, nós temos que ir. E aí a netinha falou assim, vovô, mais uma volta só.
E aí, é claro que o vovô deixou, né? Né, Modão? Deixa na hora, né? E a menina ficou achando que o privilégio de dar a volta de bicicleta era dela. Mas o avô falou assim, nada, o privilégio era meu, de ter mais uns minutinhos com ela. Né? Quem já chegou na fase de vovô, diz que é bom demais. Né? Como eu e a Ana Cleide não chegamos ainda, estamos aí chupando dedo. Né? Caminhando para o nosso final, para a família cristã, lar cristão, reflexo da relação Cristo e igreja. Irmãos, a Bíblia, ela é muito harmoniosa. Tudo tem seu sentido. Os irmãos sabem que a relação Cristo e igreja é que Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Significa que na família é um masculino e uma feminina. Não é Cristo e o outro noivo. Nem é a igreja e a outra noiva. Esse é um princípio que já vai derrubando essa ideologia de gênero com toda a desgraça que ela traz. Então, essa compreensão ali é importante. E isso precisa ser ensinado aos nossos filhos. A relação Cristo e a igreja. Nós somos a noiva. Cristo é o noivo, é bem ensinado. Nossos filhos precisam aprender desses ensinamentos espirituais, porque o tempo é um tempo cada vez pior. A obediência e o amor no lar apontam para a vida no reino de Deus. No reino de Deus, a autoridade de Deus é plena. Por isso que nós já estamos vivendo no reino de Deus, mas não a sua plenitude. Porque na plenitude do reino de Deus não haverá rebeldia. Todos nós seremos obedientes. E terminando, filhos, obediência e honra é bênção. Pais, disciplina e admoestação do Senhor, formação espiritual sólida. Uma família, segundo Efésios 6, de 1 a 4, é um testemunho poderoso no mundo. Eu comecei nessa quarta-feira, o pastor Lélio mandou eu pregar 3 sermões sobre igreja nas quartas-feiras, e eu falei quarta-feira, lá na reconstrução do templo em Ageu. Essa semana agora é o culto Colmeia, não terá, e as 2 últimas quarta-feiras eu vou falar. Dia 17 eu vou falar sobre compromisso com o chamado, né, a nossa vocação, e no último eu vou falar sobre a igreja como defesa da verdade. Irmãos, a igreja, a Bíblia é o último lugar, não tem mais nada. Não há mais nenhuma referência no mundo. Não é só Brasil, não, é no mundo. Acabou. Não tem lei, não tem moral. Se você for para a internet hoje, você vai ver as coisas mais malucas que os seres humanos estão fazendo. Tanto de um extremo quanto ao outro. A referência nossa bíblica é porque nós ensinamos a verdade, mas tratamos com amor. Então, você vai ter os extremos no mundo. Então, a igreja é o último lugar. Por isso que a honra, ela precisa estar muito forte na nossa família, para que os nossos filhos aprendam e depois ensinem aos filhos deles. Por isso que os mandamentos de Deus, eles são atuais e caminham para
abençoar as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado pela oportunidade de celebrarmos a ceia, de podermos trazer à nossa memória o sacrifício do Senhor na cruz por nós. Obrigado por esse tempo aqui de reflexão sobre a família. Tenha misericórdia daqueles que estão longe do propósito do Senhor. Que o Teu Evangelho chegue a essas vidas e traga transformação. Repreenda toda a ação do inimigo contra as nossas famílias. Que Tu, Senhor Deus, possa nos orientar, nos ensinar como pais e também como filhos a honrarmos a nossa família. Guarda o nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Domingo que vem, entraremos no 6º mandamento e eu vou começar a falar no 6º mandamento sobre pena de morte, viu? Domingo que vem, pena de morte é o assunto que começa.